Meus amados, bom dia. Dando continuação da perseguição de Saul em Nebaiote, quando ele perseguia Davi, e Davi fugiu a Samuel e foi para a congregação em Nebaiote de Ramá. A palavra do Senhor diz que veio e disse a Jonatas: que eu te fiz? Davi chega para Jonatas e fala: o que eu te fiz? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante do meu pai? Por que procura me tirar a vida? E disse ele: tal mal não suceda, não morrerás. Eis que o meu pai não faz coisa alguma, grande nesta terra ou pequena, sem primeiro me informar. Porque, pois, o meu pai me encobriria este negócio. Não será assim. Amados, o que eu vejo nesta palavra é que quando um sacerdote, não na questão família, entre Saul e Jonatas, mas eu também vejo aqui como o próprio Deus, quando ele olha para a terra e ele vê um sacerdote, ele não faz nada, nem grande nem pequeno, sem antes passar pelo altar, sem antes ele revelar, sem antes ele fazer as ligaduras dele na terra, conforme Mateus capítulo 18 que fala: tudo que ligar na terra está ligado no reino. Qualquer coisa que dois de vós porventura pedir ao meu Pai, isso vos será feito em meu nome, disse o Senhor Jesus. Isso também era um princípio de família entre Saul e Jonatas. Saul, quando ele ia fazer alguma coisa, ele procurava o conselho de Jonatas, seu filho, e informava para Jonatas. E ele não cobria ou encobria qualquer ação dele sem antes conversar com Jonatas. Então Davi tornou a jurar e disse: teu pai sabe muito bem que achei graça aos teus olhos. Teu pai sabe que nós somos amigos. O teu pai sabe que nós somos como irmãos. Por isso disse: não saiba isto, Jonatas, para que não o magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. Eu não quero que Jonatas saiba isso, mas eu sinto a morte vindo da mão de seu pai. Não fale nada para Jonatas, para que ele não venha se magoar. E por isso, Jonatas, eu não te declarei essas coisas, porque isso já estava no meu coração. Mas Jonatas disse a Davi: o que disser a tua alma, isto eu farei. O que você me falar, assim procederei. Ora, Saul tentava matar a Davi. E Davi tinha também um princípio de liderança. E Jonatas falou: Davi, o que tu falar, assim como tu falar, eu vou fazer. Isso é um princípio de autoridade, de reinado, que já existia sobre a vida de Davi. E disse Davi a Jonatas: eis que pela manhã é lua nova, em que costumo a assentar-me como rei para comer. Porém deixa-me ir e vou me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar minha ausência, e era uma estratégia que Davi estava falando para Jonatas. O crente tem que ser estrategista. O crente tem que ser um homem ou uma mulher diferenciado no mundo espiritual. Davi tinha um plano para descobrir até mesmo os intentos de Saul. E você dirás que eu me despedi de você e fui a Belém. Então,
fui fazer um sacrifício para toda a minha linhagem, para a minha descendência. Fui fazer um sacrifício para a minha família. Então, quando você também for ao altar sacrificar a Deus, leve uma oferta, leve algo que te faça falta, porque sacrifício é aquilo que vai te fazer falta. Porque Deus ainda honra a palavra. A Bíblia fala que passa céus e terra e a palavra de Deus não passa. Quando Deus fala, honra a minha casa e depois fazei prova de mim, Ele não está mentindo. O fogo desce no altar e do altar para a igreja. Davi sabia estes princípios. O Senhor Jesus, quando viu aquela mulher entrando no templo entregando 2 moedas, Ele viu que ela entregou o seu melhor, porque era sacrificial. Jesus olha até mesmo para o que você leva no altar. Não adianta você levar qualquer coisa como se Deus estivesse mendigando o pão da sua própria casa, porque fiel é Deus para mantê-la, independente de você dar ou não dar. O sacrifício é para você e não para a casa do Senhor, porque toda vez que você sacrifica, é você o beneficiado. E se disser assim, o teu pai, está bem, eu concordo, deixa Davi sacrificar, então eu volto em paz. Eu vejo que o teu pai tem paz comigo. Porém, se ele se indignar na hora que você der o recado, e era uma estratégia, sabe que ele está determinado a fazer o mal contra mim. Se ele se indignar, é porque ele quer me matar. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque você entrou em aliança comigo. Faz isso por mim, Jonas. Se, porém, há em mim crime, então que ele me mate. Mas eu não me sinto culpado. É como se Davi estivesse falando as palavras do próprio Paulo, em 1 Coríntios 4, onde fala que os homens nos consideram como ministros do Evangelho, dispenseiro da palavra de Deus, mas que cada dispenseiro se ache fiel. Eu, porém, não posso ser julgado por tribunal humano nenhum, mas nem por isso me considero inocente. Eu aguardo o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus, porque Deus trará à tona os desígnios do coração e as maldades das trevas. Então, se eu sou mau, Jonatas, que teu pai me mate, que ele me leva, que ele me prenda. Mas eu não sou esse homem que o seu pai pensa. Então faz isso por mim. Sonda o teu pai e vê qual é a intenção do coração dele. E disse Jonatas: olha, Davi, longe de mim tal coisa. Porém, se alguma coisa eu souber que este mal é inteiramente determinado pelo meu pai contra ti, e que venha sobre ti a mão dele, eu vou te revelar. Ou por acaso eu não te revelaria? E disse Davi a Jonatas: quem me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Se o teu pai intentar mal contra mim, como é que eu vou saber? Então disse Jonatas: vem, e saímos ao campo. Jonatas falou assim: olha, Davi, ou você confia ou você não confia em mim. Ou você crê que eu gosto de você, ou você, Davi, não vai ter prova sobre o que acontecer à mesa. Saia ao campo e vamos juntos voltar ambos. E o Senhor vai nos dar uma estratégia para que você fique sabendo. Jonatas também falou a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Ora, se o Espírito do Senhor está sobre ti, está sobre mim, que ele testifique entre nós, se nós estamos ou não em verdade. Sonda-me
o teu pai. O Deus Todo-Poderoso, se eu falo, não é verdade para ti. E sondando eu o meu pai em terra, amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, se houver coisa favorável para ti, Davi, então não vou vir a ti para que você fique sabendo, porque se não eu vim a ti, é porque tudo vai bem. Se eu não te fizer saber de nada do que aconteceu à mesa, quando eu conversar com meu pai. O Senhor faça assim com Jonatas, outro tanto. Aprove Deus. Se o meu pai te fazer mal e eu não te avisar, e eu não te fazer saber, então, Davi, que esse mal recaia sobre mim. Jonatas estava dando uma prova de amizade, uma prova de amor com Davi. E eu te deixarei partir, e tu irás em paz, e o Senhor seja contigo. Se ele te intentar mal, eu vou te avisar e você vai embora. Assim como foi com o meu pai, na mesa, assim eu vou te avisar. E se eu ainda viver para te dar o recado, você também, Davi, tem que usar de benevolência, de misericórdia comigo. Ora, Jonatas sabia que tinha alguma coisa diferente em Davi. Jonatas sabia que o povo aclamava Davi, que o povo já tinha Davi como um guerreiro. Ora, eu estou te ajudando agora, mas quando você estiver bem, me ajuda também. Usa de benevolência. Me ajuda, para que eu não morra. Nem tampouco, Davi, você cortará a minha casa, a tua beneficência, a tua bondade. Ora, Jonatas estava se aliançando com Davi. Eu vou fazer isso, mas você futuramente, você vai ajudar a minha descendência? Você vai ajudar a minha casa? Essa benevolência será eterna sobre a minha descendência? Nem ainda quando o Senhor descarregar os inimigos na minha casa, ou vier com todos os inimigos contra o rei, você vai usar de misericórdia com a minha casa, Davi? Assim fez Jonatas aliança com Davi. Eu vou fazer isso, mas você também tem que me ajudar no futuro. Amados, isso é normal. Uma pessoa, quando ela ajuda outra pessoa, ela também quer ser ajudada. Ela ajuda a levantar um ministério para que ela também tenha cobertura sobre esse mesmo ministério. Ela confia na liderança, no pregador, para que depois ela seja ajudada pela própria liderança, e a liderança tem que lembrar do início e tem que lembrar quem ajudou no começo. É um princípio, é uma aliança formada no início. Enquanto ninguém tem nada, forma-se as alianças. Depois que tem tudo, firma-se o que foi falado. Aliança é aliança. Você não pode abandonar quem está te ajudando no começo. Ensina os meus pequeninos pelo caminho que devem andar, para que futuramente venham a se beneficiar daquilo que foi ensinado. O Senhor ia requerer isso de Davi, se Davi não cumprisse essa aliança com Jonatas, porque Jonatas foi homem. E Jonatas fez jurar a Davi de novo. Então jura-me. Porque ele amava Davi, e ele acreditava em Davi, e ele sabia que Davi era uma bênção. O amor de Jonatas era sincero. E Jonatas disse: amanhã, na lua nova, pela manhã,
se não te acharem no teu lugar, na mesa, assentado, vazio, o teu lugar está vazio, e se o meu pai achar vazio, e você é ausentado por 3 dias, e ele não declarar nada, é porque ele não intenta mal contra você. Mas se Davi, o meu pai, vier e falar alguma coisa, eu vou te declarar. Então, você vem e assenta-te, se ele tiver coisa boa. E vai ao lugar aonde nós planejamos e fica lá junto à pedra de Ezel. E eu vou te declarar tudo o que acontecer à mesa. E atirarei 3 flechas daquele lado, como se atirassem um alvo. E eis que mandarei um moço pegar as flechas, dizendo: anda, busca as flechas. E se eu apressadamente falar ao moço para que pegue as flechas, ou olhe as flechas, então, para cá, toma as flechas e vem e traz até mim a paz. Esse é o sinal que há paz naquela mesa e você pode voltar e se assentar ao seu lugar. E não vai haver nada contra você. E vive o Senhor que fala a verdade. Porque vou traçar uma estratégia. Vou mandar o moço pegar as flechas. E se eu falar, pega as flechas daquele lado, é porque há paz sobre a mesa e o meu pai não quer te matar mais. Porém, se eu disser ao moço assim, olha, as flechas estão para lá, para aquele lado, vai embora, Davi. Porque o Senhor te deixa ir embora. E o meu pai tenta te matar. E esse negócio que falamos aqui, eis que o Senhor está entre mim e ti honestamente, e eu vou honrar a minha palavra. Honra a tua, Davi, porque eu vou honrar a minha. Escondeu Davi no campo, conforme tratado com Jonatas, conforme a estratégia espiritual, conforme a aliança. E sendo lua nova pela manhã, assentou-se o rei para comer pão. E quando ele assentou, como as outras 2 vezes, no seu assento, no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e apresentou-se. Abner também estava lá ao lado de Saul. E o lugar de Davi estava vazio. Porém, naquele dia, Saul não disse nada. Tratou como normal. Tem vezes que o inimigo vai fazer de conta que não está vendo nada. Calado, sutil, sorrateiro, como cobra. Porque dizia, alguma coisa aconteceu. Vou esperar. Pela qual o lugar está limpo. Tem alguma coisa acontecendo, mas vamos observar mais. O inimigo, ele é estrategista, ele tem paciência, ele tem calma, ele vai pegando aos poucos. Então, meus amados, sucedeu também que no outro dia, no segundo dia da lua nova, que o lugar de Davi estava vazio, disse Saul a Jonatas, seu filho, por que está vazio o lugar do filho de Jessé? Olha, já notou. Já declarou, já agoniou. No primeiro dia ele viu vazio, no segundo dia ele viu vazio, agora ele declarou. Nem ontem, nem hoje ele veio aqui comer pão junto ao rei. Porque o inimigo quer ser rei, quer ser soberano, quer que você coma na mão dele. E respondeu Jonatas a Saul, Davi me pediu encarecidamente que deixasse ir a Belém, sacrificar. Dizendo, peço-te que me deixe ir. Porquanto a nossa linhagem
tem sacrifício na cidade. E eu tenho que sacrificar por toda a minha herdade, por toda a minha herança. E meu irmão mesmo me mandou ir também, porque tudo era estratégia. Aqui é uma mentira que está soando como uma estratégia no mundo espiritual. Se pois agora achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixe aí, Jonatas, para que veja os meus irmãos. Por isso não veio à mesa, meu rei Saul. Jonatas respondendo a Saul. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse: filho de mulher perversa e rebelde, filho de uma mulher que não vale nada, não sei eu que tens escondido o filho de Jessé, para a vergonha da tua própria vergonha e nudez, da tua casa ou da tua mãe? Davi era boca aberta, Saul era boca aberta e estava agora praguejando contra a descendência, até mesmo de Jonatas, seu filho. Por todos os dias que o filho de Jessé viver sobre esta terra, nem tu estarás seguro, ameaçou o filho, e nem o meu reino. Pelo que envia e traze-me agora, nesta hora, porque Davi é digno de morte. O inimigo sempre vai pensar que tem razão. Então Jonatas respondeu a Saul, seu pai, e disse: por que há de morrer? O que era que ele tem feito? Ora, Jonatas tinha coragem, defendia. Você sabe quem é um amigo quando ele te defende, quando você não está presente. Aí você sabe se ele é amigo ou não. Quando você tem notícia que o teu amigo te defendeu em algum lugar, aí você sabe se ele é amigo ou não. Mas se o teu amigo, que é amigo na tua presença, começa a falar mal de você na sua ausência, ele nunca foi teu amigo. Então Saul atirou a lança para ferir Jonatas. Olha, ele queria matar Davi, agora já quer matar Jonatas também. E Jonatas entendeu que seu pai tinha determinado matar Davi. Por isso Jonatas, ele foi ao lugar, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, jejuou, porque estava magoada a sua alma por causa de Davi, porque o seu pai tinha humilhado até mesmo o próprio Jonatas. E aconteceu que pela manhã Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, cumpriu os seus compromissos. Amados, se você ajustar um tempo com alguém, cumpra teu compromisso, cumpra aquilo que você falou. E o moço ia com ele para declarar o que o pai dele tinha falado à mesa. Então disse ao seu moço: corre, busca as flechas que atirei daquele lado. Corre, pois, ó moço, e pega as flechas que eu atirar. E fez passar além. E Davi entendeu que Saul pretendia matar, porque chegando o moço ao lugar das flechas em que Jonatas tinha atirado, gritou Jonatas: atrás, tá atrás, pega desse lado. E diz: não está porventura a flecha, mas para lá de ti era o sinal. E tomou Jonatas a gritar: atrás de ti, ó moço, apressa-te, corre, não demores. Era o sinal: vai embora, pega o beco, sai daí, foge da aparência do mal. O profeta tem essas qualidades de avisar: sai daí, meu filho. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio e entregou nas mãos de Jonatas. E o moço não entendia coisa alguma, só Jonatas e Davi estavam entendendo. Amados, muitas vezes pessoas não precisam entender o que você está fazendo. O que você tem que ter é o resultado da bênção. Pessoas não precisam entender como você prega, por que você prega assim ou assado. O que interessa é o que está no seu coração e o resultado da obra. Porque crentes que não mostram resultado da sua obra,
a sua obra é sem valor no mundo espiritual. Fé tem que gerar resultado. Ou sua obra tem resultado, ou então você é como um sino sem badala. Que sua obra a partir de hoje tenha resultado. E que você seja um homem de resultados diante do Senhor. Ainda que pessoas não entendam o que você está fazendo. Jonatas deu as armas para o moço que trazia e disse-lhe: anda, leva-as para a cidade, pode ir. E indo o moço, levantou-se Davi do lado sul e lançou sobre o seu rosto em terra e inclinou por 3 vezes e beijou um ao outro. E choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. Porque tinha que ir embora, tinha que deixar um amigo. E disse Jonatas a Davi: vá em paz. O que nós temos jurados, ambos, em nome do Senhor, seja o Senhor por testemunha entre mim e ti, e entre a minha casa e a tua descendência. Seja perpetuamente, Jonas. Eu vou honrar minha palavra, porque você honrou a sua. Mas honra as suas palavras, honra as suas alianças que você tem feito. Então levantou-se Davi e partiu. E Jonatas entrou na cidade novamente. O que Deus quer falar com isso é para que você seja sincero até o fim. Que você seja íntegro, reto, temente ao Senhor e se desvie do mal. Que o Senhor seja contigo, que venha alagar os teus caminhos. Que o Senhor honre as tuas alianças em terra. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E que te dê a paz. Graça e paz da parte do Deus Todo-Poderoso. Que Deus seja contigo em tempo e fora de tempo. Louvado seja Deus. E que você honre tudo aquilo que você tem falado. Ou então, que você não faça voto de tolos. Em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia.